Hoje a gente vai comentar a nossa atividade 2 do mês de outubro. Então, a primeira questão da atividade 2 é possível afirmar que toda receita obedece a uma proporção? Nossa resposta é sim. Toda receita obedece a uma proporção. Para que aqueles ingredientes misturados daquela forma cheguem ao resultado desejado, a gente precisa manter sempre a proporção da receita original. Se eu quiser aumentar ou reduzir, eu vou ter que trabalhar com a proporcionalidade. E existe uma proporção interna dos ingredientes entre si, que também é utilizada muitas vezes. Monte uma tabela contendo todos os ingredientes dessa receita, incluindo o refresco pronto, que seria o total. Tem uma receita aqui de refresco de laranja com limão, e aí eu peço para a gente fazer uma tabela, colocando todos os ingredientes. Então, a gente tem de ingredientes laranja, limão, açúcar a gosto, então eu não tenho uma quantidade, tá? E casca de laranja, só vou colocar casca, e o total. Aí eu tenho laranja. A laranja eu estou trabalhando com unidades. O limão também. A casca eu trabalho com colheres de sopa. E o meu total de refresco pronto, eu trabalho com, vou colocar ml. E aí eu posso ter a minha tabelinha aqui. Em unidades a laranja é 5, em unidades o limão é 1, em colheres de sopa a casca de laranja é 1, e em ml o total aqui, ó, vamos olhar na receita, 1,5 litro de suco. Então são 1.500 ml. A gente pode até colocar uma outra informação aqui, ó, copos, que também é em unidade. Rende 6 copos. Cláudia fará uma festa e quer servir a receita de refresco de laranja com limão que aparece na questão 2. Ela convidou 36 amigos e cada um consome em média 5 copos de refresco. Ajude a calculando quantos limões, quantas laranjas e quantas colheres de casca ela precisará para fazer refresco suficiente para todos os convidados. Então, vamos observar aquilo que a gente tinha escrito anteriormente. Quantidade da receita, ela rende 6 copos, olha aqui, ó. Só que a Cláudia vai trazer 36 amigos e cada um consome em média 5 copos. Então, para saber o total, eu tenho que multiplicar esses 3 amigos por 5 copos que cada um vai beber. Isso vai me resultar em 180 copos. Então, eu vou precisar de 180 copos. E aí, eu penso na minha regra de 3. O que está acontecendo do 6 para o 180? Que número eu multiplico por 6 para dar um resultado de 180? Então, eu estou multiplicando por 30. E esse é o fator que eu vou usar para ajustar todas essas minhas quantidades. Poderia fazer também com regra de 3, tá? Que vai dar a mesma coisa. 1.500 ml vezes 30 dá 45.000 ml, ou seja, 45 litros de suco. Eu tinha uma colher de casca de sopa, agora eu vou ter 30. Uma unidade de limão, eu vou ter 30 limões. 5 laranjas, eu vou ter 150 laranjas. Então, uma festa com muitos convidados, tem que gastar muitos ingredientes também, né? Em uma jarra, foram misturados suco de laranja e água na proporção de 1 para 3. Em outra jarra igual à primeira, a proporção respectiva da mistura foi de 1 para 5. Então, eu tenho laranja e água. Essa aqui é a minha mistura, laranja para água. Então, na proporção de 1 para 3. Uma parte de laranja para 3 de água. É a minha situação 1. Minha situação 2, laranja para água. Vamos botar o acento. Ficou 1 para 5. Se a gente misturar
essas duas jarras, qual é a nova razão entre a quantidade de suco de laranja e água na mistura? Então, o que está acontecendo? Eu tenho que entender que aqui eu tenho uma jarra que tem esse tamanho, e aqui eu tenho 4 partes, sendo que isso aqui é laranja, isso é água, isso é água e isso é água. Nessa outra situação, eu vou ter 6 partes. Dessas 6 partes, eu vou ter uma de laranja e o resto de água. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou precisar fazer o MMC aqui para saber, na minha mistura nova, quanto que eu vou ter de laranja. Porque eu não posso somar essa parte grandona com essa parte pequenininha aqui. Então, o que eu vou ter aqui? MMC de 3 e 5. Fazer fatoração. 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora eu vou usar o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. 3 vezes 5 é 15, que é o MMC. Como eles são números primos entre si, bastava multiplicar direto. Então, aqui, a minha fração equivalente, né, minha razão equivalente, considerando 15 partes de divisão, é 5 partes de laranja. E aqui, considerando 15 partes de divisão, é 3 partes de laranja. Então, o meu total agora, se eu somar tudo isso, eu vou ter quinta questão. A quantidade de bebida obtida com as duas jarras misturadas era de 4,8 litros. Então, quantos ml de suco de laranja e água havia na jarra de proporção 1:3 e na jarra de proporção 1:5? Então, vamos ver. Se as duas jarras misturadas tinham 4,8 litros e elas tinham a mesma quantidade cada uma, então eu posso dividir 4,8 por 2, que vai me dar o resultado de apenas uma jarra. Isso dá 2,4 litros. Então, aí, eu sei que em uma jarra eu tinha 2,4 litros. Vamos ver na jarra de proporção de 1:3. Se eu tinha a proporção de 1:3, vamos relembrar da figura que a gente tinha feito anteriormente, que o meu conteúdo eram 4 partes no total, sendo que dessas 4, 3 eram água e 1 era suco. Então, se eu tenho um total de 2,4 litros divididos em 4 partes, isso me dá que cada uma das partes é 0,6 litros. Ou seja, uma das partes, que é 0,6 litros, são 600 ml de laranja e as outras 3 partes são 1.800 ml de água. Na segunda situação, em que a gente tem uma jarra de proporção 1:5, o desenho ficaria dessa forma, ou seja, ao todo são 6 partes, porque 5 são água e 1 é laranja. Então, eu vou dividir o 2,4 por 6, obtendo, então, 0,4 litros. E isso significa que eu vou ter 400 ml de laranja e 2.000 ml de água. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a resolver essa atividade e até o próximo vídeo.